Olá, estamos aqui com o nosso Planeta Agro e o nosso episódio de hoje vai ser sobre o jovem na agricultura e sobre a gestão pública agrícola. E o nosso convidado de hoje é o Gabriel Codari Volpato, ele que é um jovem, tem 23 anos apenas e é engenheiro agrônomo e secretário do município de Mandaguaçu, secretário de Agricultura. E aqui com a gente o professor Arnei Eduardo Ecker, ele que é coordenador do curso de agronomia da nossa querida Uningá, aqui da cidade de Maringá. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente para podermos conversar sobre esse tema. Explica para a gente aí, Gabriel, como é ser um jovem na agricultura. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui, Diniz, agradecer a disponibilidade, o convite, professor Arnei também. Diniz, ser jovem é um ponto importante que a gente tem que levar em consideração, muitas vezes no ramo que a gente se encontra, tanto na parte agrícola quanto na parte política. Então, essa parte para você ter o conhecimento, ter a vocação para administrar algo, querer participar já desde, vamos lá, novo, jovem mesmo, isso aí eu acredito que vem de uma criação de berço, principalmente. Vamos falar nesse ponto assim, né? Então, você tem que ter um entendimento já de muito novo mesmo, de criança, para chegar a certo ponto e, graças a Deus, ter esse gosto pela situação. Porque se a gente for pegar hoje, falando a nível Brasil mesmo, são poucos os jovens que têm interesse nessa parte agrícola. A maior parte hoje, não que a tecnologia não esteja embarcada na parte agrícola, mas você está envolvido no setor, vamos falar a parte braçal, isso aí é quase que escasso hoje, né? Então, e puxando para o lado da administração, da parte pública da coisa, é bem complicado você encontrar pessoas mais jovens nessa área, né? Não que não exista. Me parece que na agricultura hoje existe um problema de mão de obra mesmo, né? Mão de obra. O pessoal não quer ficar no campo não, né? Tanto a sucessão, vamos dizer, sucessão familiar, quanto encontrar pessoas para trabalhar na parte agrícola, na parte braçal mesmo. Então, todo mundo quer coisas mais fáceis, digamos assim, né? Então, a parte braçal aí vem a semente, mas isso hoje também está muito mecanizado, sim, né? Tudo. Mas a gente sempre precisa fazer um tratamento de semente numa fazenda. Querendo ou não, hoje ainda existe a enxada, o pessoal tem que participar ali. Algumas plantas daninhas são mais resistentes a aplicações, dependendo se você não como se diz assim, fazer um consórcio bem feito, muitas das vezes você não pode aplicar determinado produto para fazer o controle. Então, a enxadinha ainda funciona. A enxadinha em muitos funciona pontos. ainda? Opa, e até mesmo para você aplicar algum defensivo, fazer aplicação manual, costal, ainda existe. É mais escasso, mas ainda existe. A costal também. Em algumas culturas é quase obrigatório, exato, né? Se a gente for sair das grandes culturas, pegar a parte olerícola mesmo, hoje é muito ali o manualzão ali mesmo ainda funcionando. São as pessoas. Isso, são pessoas fazendo. Quem fica mais nessa área, nesse tipo de propriedade, são os proprietários e a família? Ou você consegue alguém para trabalhar mais com dificuldade, né? Se a gente for pensar em propriedades hoje de porte médio para pequeno, permanecem ainda as famílias trabalhando. O dono, o pai, o avô, o tio, os filhos já vêm vindo, então você encontra com servidores ali que ajudam a executar os serviços, né? Quando a gente parte para grandes áreas, né, sempre tem alguém que encabeça, mas você não consegue administrar. Digamos, só se for uma família muito grande mesmo, que tenha um monte de obra que consiga gerar. Igual era lá na época do café, que tinha 10, 15 peão ali, só da família. Era 15 moleque ali para trabalhar. Interessante como ele abordou uma questão, né, professor, que tem a ver com a própria questão da família grande, era em busca de mão de obra mesmo, né? O pessoal já pensava que os filhos iriam ajudá-lo, principalmente na atividade agrícola. Isso daí é verdadeiro, Diniz. Olá para todos que nos assistem. Isso é verdadeiro, mas a gente observa com o passar do tempo
das décadas, essa mudança de cenário. Hoje é o contrário, na verdade. Hoje a taxa de natalidade muito baixa, vamos dizer assim, comparada àquela época. Se a gente for pegar os nossos avós, bisavós, né, principalmente da nossa época, a gente vai perceber isso daí, 10, 12, 8 filhos, 15 filhos, né, algo assim que hoje ninguém pensa nisso daí praticamente. E hoje é o contrário. Hoje o que a gente percebe é os filhos permanecendo, inclusive, na casa dos pais. Com 30 anos a gente consegue observar esse cenário e um adensamento populacional muito elevado nas cidades, principalmente nos grandes pontos. Crescente, inclusive. Crescente. As estatísticas mostram que a população do campo vai continuar se reduzindo. Vai. Essa semana saiu uma reportagem, inclusive, em uma das mídias aí mais, aí, vamos dizer assim, conceituadas no nosso país, justamente relatando isso daí. De 2025 a 2050, a tendência do aumento da população nas cidades. E, obviamente, que vai agravar a situação lá no campo. Mas eu acredito muito que, apesar de a gente ainda consiga resolver as atividades do campo. Tem a tecnologia a favor do produtor, tem muita atividade hoje que é automatizada, praticamente 100% da atividade, isso daí é fato. Não é todos que têm acesso a isso, tem que deixar bem claro isso daí, né? Quem vai ter acesso é o produtor grande porte, que tem aí uma condição, aí, uma estrutura aí de conseguir adquirir esses maquinários, implementos e por aí vai. Na né? agricultura familiar e nos pequenos não consegue, né? Não é que não só se for por consiga, cooperativa, né? Mas o custo hoje ainda da tecnificação ainda está mais elevado. Já vem reduzindo muito com o passar dos anos, vai facilitando. Tecnologias mais acessíveis, né? Mas a agricultura familiar, vamos pensar ainda na pequena quantidade de produção. Então, muitas das vezes não compensa você agregar uma tecnologia que não vai ter um retorno rápido. Que, na verdade, talvez não seja nem o fato nem é de tempo, né? É que o dinheiro não é suficiente mesmo para fazer o investimento. Exato. Né? Vamos voltar um pouco, né? A gente estava comentando. Antigamente se tinha... Eu sou nascido e criado no campo também. Avô, bisavô, agricultor, pais agricultores. Eu posso me considerar agricultor que moro no campo até hoje. Então, antigamente se tinha lavouras de café e tinham 15 famílias morando. Eram 15 casas, uma ao lado da outra nas propriedades para todo mundo trabalhar. E cada uma tinha 10, né? Então, vamos colocar uma conta de padeiro por cima aí. Tinha 150 pessoas numa propriedade para dar conta do serviço braçal, né? Eram grandes propriedades de café. Eram grandes propriedades. E até mesmo a pequena propriedade. Vamos colocar pequena hoje, 50 alqueires, 30 alqueires, 10 alqueires. Um prestava serviço pro outro. Se tivesse 4 famílias lá, já estava resolvido. Já estava resolvido o problema, né? Isso mudou completamente. Completamente. Hoje, para você juntar 5 pessoas numa propriedade, tem que ser uma propriedade grande ali morando, ou 5 famílias, digamos assim. Tem que ser uma propriedade muito grande. Porque as 5 famílias também não... o número de pessoas é pequeno, Exato. né? É o homem, a mulher... um filho, mas também quando ele chega numa idade de estudar, ele já sai também, né? Exato, e antes você tinha muita pouca tecnologia, muito pouco recurso, né? Então, muitas das vezes não se tinha nenhum trator. Eu lembro meu avô contando, na década de 60 por ali, 70, já tinha trator, tinha carro, mas era um trator para dar conta do serviço de várias propriedades ali. Um vizinho mais rico ali tinha... tratorzinho a gasolina, tinha uma Brasília para 5 famílias, você entendeu? Dá conta, 5 casas. Então era dessa forma que funcionava. Foi demorando mais para... Hoje a gente tem acesso disso muito fácil, né? Então essa migração do campo para a cidade é algo que notável cada vez mais, né? Só que vamos pensar em propriedades, cidades menores, vamos pegar mais os interiores, a gente tem bastante procura por pessoas para estar voltando, mas não para produzir. Mas só para estar morando. Mora na propriedade rural, nas chacrinhas, digamos assim, e trabalha na cidade. Hoje a pessoa busca essa qualidade de vida, né? Mas agora falar que a produção tá indo lá morar para tocar o negócio é complicado. Não vai ser diferente. Uma coisa que eu gostaria de conversar com o professor Arnei é o seguinte. Ele falou que ele já vem da agricultura e ele é engenheiro agrônomo. Mas a grande maioria dos engenheiros agrônomos que estão se formando agora,
eles não vêm da agricultura, né? Eles não têm um passado, né? Vamos dizer assim que é um equilíbrio. Ah, é? É um equilíbrio, eu acredito, porque quando a gente pega, da época que particularmente eu formei, boa parte era produtor, filho de produtor na verdade, né? Mas tinha naquela época, por exemplo, uma taxa da participação feminina muito baixa. Isso eu me recordo até hoje da época que a gente fez a graduação. Hoje você vê um aumento da porcentagem da participação feminina na agronomia e você vê aí, vamos dizer assim, 60-40, 65, por aí, 45, com relação a aqueles que trabalham na propriedade e quem não trabalha. Alguns momentos, até 70-30, vamos falar assim, mas tem uma boa porcentagem desses filhos de produtores realizando a graduação. Agora, é importante frisar algo assim que me chama a atenção, é que dentro desse grupo, a maioria deles ajudam na propriedade rural. Então a gente tem vários exemplos, né, que a gente observa nas diferentes culturas, seja soja, uva, hortaliça e por aí vai, essa participação. Plantas ornamentais. Plantas ornamentais, vamos dizer assim, é pouco, né? Porque eu sempre costumo dizer o seguinte, ninguém vai deixar de fazer uma produção de alimento para fazer uma produção de flor. Porque a gente necessita do alimento. A gente tem que ser muito tranquilo para poder falar isso daí, né? É uma diferença muito grande a questão do cultural, a questão do financeira, por que não, né? Social, tudo isso daí, quando comparado então aí a países da Europa, Estados Unidos e outros locais. Então daí sim, daí você vai ver uma porcentagem bem maior de produtores de flores. E plantas ornamentais. Exato. Agora, um detalhe que a gente observa. Nós temos entrevistado aqui, Gabriel, muitos alunos, muitos colegas seus, muitos que nunca tiveram um contato com a agricultura e que foram fazer o curso e hoje estão em cargos importantes em empresas, até, e mesmo jovens, né? Então, isso ocorre bastante, né? Depende muito do gosto, do interesse de quem vai fazer. Não falando só na área da agricultura, né? Todas as áreas. Se você tiver interesse, você não precisa... Seu pai pode ser médico, você pode ser agrônomo. Seu pai pode ser agrônomo, você ser médico. Isso não é um exemplo clássico, histórico familiar. Sim, sim. Então, vai muito da dedicação. Hoje a gente tem grandes nomes que já passaram por aqui também, deram amigos, colegas nossos, que nunca tiveram a ligação familiar nessa parte, né, professor? Isso. E que são pessoas aí hoje que, graças a Deus, são figuras-chaves aí importantes na gestão, né? Exatamente. Você pega, por exemplo, o aluno que entra no primeiro ano. Eu sempre falo que o primeiro ano é um divisor de águas. Primeiro porque o aluno que chega ali no primeiro ano, ele vem de um momento onde ele literalmente ele tem que deixar anos, entre aspas, de amizades com colegas no famoso terceirão, fundamental, ensino médio, né? Na minha época era contabilidade, técnico agropecuário, científico, propedêutico, clássico, Deus, né? Viajamos agora, hein? Dá para escrever uma história. Muita mudança. E aí, quando aquele aluno está ali no primeiro ano, ele ainda não sabe o que ele vai encontrar até finalizar o curso. E aí eu sempre costumo dizer para a moçada o seguinte, daqui pode sair um governador, daqui pode ser um deputado, daqui pode sair um presidente, daqui pode ser um gerente, um diretor, um empresário. A gente não sabe o dia do amanhã. E aí vai se passando os anos, cada um à sua maneira vai expressando naturalmente o potencial que ele tem. E aí cabe a figura do docente, né, do corpo docente todo, observar e ensinar o direcionamento. Olha, vai por aqui, vai por ali, que as coisas elas vão acontecendo. Então, recentemente, né, esse ano ainda, porque a gente começou o Planeta Agro esse ano, se eu não esqueci, foi 9 de janeiro, se eu não me falha a memória,
A gente teve participação de um outro, não é mais secretário da Agricultura, mas foi, o engenheiro agrônomo Natan. De Marialva. Marialva. Amigo. Hoje a gente tem aqui o Gabriel de Mandaguaçu, mas tem outros secretários de Agricultura formados na academia que estão por aí. Então isso prova que ele, além do potencial agronômico, eles têm o potencial político, da articulação. Porque a gente sabe que um posto como esse daí não se chega no primeiro momento voando de paraquedas. Você tem que ter um diferencial para você ocupar um cargo desse. E isso faz parte de uma visão que eu acredito muito, onde o jovem ele tem uma visão futurista, vamos dizer assim, não que a gente está para trás, mas ele tem um anseio, nossa, eu podia fazer isso pela minha cidade, fazer isso pelos produtores, podia trazer essa tecnologia. Eu vou numa feira, por exemplo, vou trazer isso para o município, vou apresentar, né, para o executivo, para ver o que dá para ser feito. Então, acho que une o útil ao agradável. Então, isso eu acho que é muito importante. E a gente não pode esquecer também, né, no caso do Gabriel, atualmente secretário, a gente sabe que é uma posição tranquila, quase não tem serviço, né? Eu estava falando dera. Com ele antes do nosso Planeta Agro aqui, eu queria dizer, nós estávamos conversando, Mandaguaçu tem uma economia baseada na agricultura, né? Fortemente, né? Nós temos ali cana, soja, milho e outras culturas ali também importantes. Mas o que domina é isso daí. Exatamente, são as principais, olhamos inclusive lá no IPARTS, né? Antes de começar aqui o programa. E a gente estava falando do que acontece com ele, mas eu queria, antes de falar do que acontece com você, que o Mandaguaçu é um município que tem uma agricultura muito importante na região e não tinha Secretaria de Agricultura, é isso? Você está estruturando essa área lá? Estruturando uma secretaria. Na verdade, vamos pegar um processo anterior, puxar um gancho do que o professor Arnei estava falando. Essa questão de formação e dedicação dentro da academia, eu acho que foi muito importante, porque a gente entra com uma visão, o primeiro ano você entra com uma visão de um tipo de coisa, e no decorrer dos 5 anos ali, é uma virada de chave sensacional, cara. Você entra imaginando uma situação e o mundo gira. Então, acho que foi muito importante a academia, na minha trajetória, na minha caminhada, por dedicação mesmo. Filho de produtor, aquele piazão do sítio, meio jacuzão ali, o professor Arnei sabe de toda a trajetória, como que foi. Não foi fácil para fazer a lapidação, mas acho que a dedicação pessoal é muito importante. Consegui participar da nossa empresa júnior, da Agroningá Consultoria, fui presidente na gestão 22-23, então essa articulação, esse saber chegar aqui e conversar, nós não combinamos nada, velho, preciso do C lá para gravar o podcast, lá o assunto relacionado à sua área, e vamos lá, beleza professor, vamos lá e vamos fazer acontecer, porque isso fez parte da minha formação acadêmica, vai muito além da sala de aula, muito além do campus, entendeu? Então a visão de gerenciar algo, você tem que se dedicar nisso daí também, a parte técnica é essencial, mas o saber articular é muito mais importante, você entendeu? O que é importante que lá na Uningá existe a Agro-Uningá e, aliás, todos esses profissionais se destacaram, que nós citamos aqui já e que alguns estiveram aqui conversando com a gente, passaram pela Agro-Uningá. E isso que você falou também me chamou muito a atenção, que é esse preparo profissional para falar em público, falar com a imprensa, que é algo fundamental, já que hoje a troca de informações é vital, né, professor? Isso. Em relação à agronomia não é diferente. Não, hipótese alguma. Na verdade, a gente procura fazer de forma assídua, consistente, sólida, para que justamente, igual o Gabriel falou, ele poder chegar aqui e ter toda a tranquilidade. É diferente de quando, por exemplo, o acadêmico ele vai assistir aula, vai embora e acabou o dia. E a gente não quer isso. A proposta nossa é que eles tenham toda a possibilidade real, efetiva e executiva, ou seja, fazer acontecer. Agora, tem um detalhe. Entre o corpo docente querer ofertar e o alunado querer executar,
Meu amigo, passa um oceano Índico embaixo dessa sem ponte, dúvida viu? alguma. Com certeza. As Daí, oportunidades aparecem dia a dia, a gente sempre troca ideias, apareceu isso, aquilo, tem uma pessoa, conhece alguém, então isso acontecia dentro da academia. E você saber se colocar na posição e querer começar de baixo, porque tem gente que já chega querendo abafar a boca do balão lá em cima. Querendo não é assim. sentar na janela. É um estágio que você vai ter que se dedicar ali, trabalhar, uma oportunidade de emprego. Tive a oportunidade de trabalhar na instituição, então no campo experimental da nossa, no NAI, tive a satisfação de também participar do quadro de funcionários da Uningá, sob a tutela do professor Arnei dentro do campo experimental. Então a gente trabalhava tanto no campo experimental quanto na própria instituição, né? Fazia o recolhimento de insumos ali no tal, então fazia o braçal também, não é simplesmente começar. Então você tem uma visão diferente, você sabe como é que funciona. A gente sempre brinca do chegar lá na instituição e cumprimentar o porteiro lá. Bom dia, como é que o senhor tá? Até hoje eu vou lá, e aí, beleza? Brinca ainda, tem esse vínculo, sabe? De amizade com todo mundo. Não você chegar lá direcionado no foco, né? E eu acredito que isso foi uma grande coisa na minha formação, digamos assim, na minha trajetória, na minha carreira profissional. Nós já mencionamos novo, uma pessoa jovem, mas que graças a Deus eu consegui aproveitar e hoje estar à frente. Aí voltando na pergunta que eu peguei mais para trás, na parte da gestão pública, falando do município em si, como secretário de Agricultura, saber estruturar uma secretaria. Então, a gente tinha um departamento. A atual gestão assumiu a responsabilidade, não. Nosso município é um município agrícola, vamos falar assim. Temos indústria, mas o pujante no município é a área agrícola. Então, nós precisamos ter uma secretaria atuante. Então, esse começo de mandato é só embasado na parte estrutural. Parte financeira, que não se tem uma estruturação prévia, você tem que ter um planejamento anterior para estar executando futuramente, né? Então, esse é o trabalhar. Até o próprio orçamento, a secretaria, né? Não tá, o departamento estava. Sim. Mas não tem tem uma muita coisa para fazer, dotação orçamentária, né? Que a gente fala, tem muita né? coisa para fazer. Então, ideias a gente tem, sempre estou trocando ideia com o professor Arnei, a gente está sempre buscando, participando de feiras, tecnologias, só que também nada... eu querer implantar e ter o produtor querendo utilizar daquilo ali, você entendeu? Aí entra aquele outro mérito. E a mão de obra? O IDR é importante para você também? O IDR é muito importante. Hoje, a minha secretaria divide o prédio com o IDR. Nós somos parede e meia, digamos assim. Metade o pessoal da extensão. A extensão rural. Fantástico o trabalho. É fantástico. Né? São parceiros nossos. Ontem mesmo estava num dia de campo de milho safrinha junto com o pessoal do IDR. Então, eles fazem uma parte de extensão aí muito bacana. Eu acho que é referência no país o trabalho do IDR. É referência no país. Já tiveram, recente agora teve algumas premiações para eles. São muito... É a dedicação profissional, você entendeu? Sim. São profissionais e profissionais na área ali que nos auxiliam. Diretamente, temos uma ideia tal. Qual produtor que dá para se enquadrar isso? Vai vir um recurso para tal tipo de projeto. Vamos buscar, vamos fazer? Então é essa articulação, você entendeu? Uhum. Além o começo é mais difícil, porque você tem que estruturar e trabalhar com o que você tem. Mas o futuro, a tendência, a visão de futuro é muito importante. Você ter essa articulação para saber trabalhar. Né? Planejar agora para poder usar lá na frente, o que não foi planejado anterior. Né? Bom, o Gabriel estava falando para mim, antes da gente começar aqui, que ele não tem mais sábado, domingo e nem feriado. Ué, mas... Não, porque na verdade o que acontece? Qualquer coisa que acontece lá, o pessoal já liga para ele: Gabriel, atolou aqui meu caminhão. Gabriel, aconteceu tal coisa. O que eu queria te perguntar é o seguinte: você já tinha um contato com a propriedade rural, você mora na propriedade rural, mas ali o núcleo de UNAI, né? A unidade... Núcleo de Agronomia Experimental. Núcleo de Agronomia Experimental, tem que guardar isso aí. Núcleo de Agronomia Experimental. Lá você aprende também como operar os equipamentos, né? Foi importante para você ou você já, na boleia, você já estava... Porque você tem que pegar caminhão, tem que pegar algumas coisas, às vezes, para ajudar, né? Assim, dentro do NAI, eu acho que essa parte de maquinária aí, já, pelo menos eu posso falar que eu dominava, né, professor? É verdade. Essa parte aí eu já tinha esse conhecimento, porque filho de produtor, a gente tinha produção, sempre trabalhei com trator, caminhão, essas coisas. Então era mais tranquilo, mas a parte do todo, quando você pega para analisar, é uma gestão.
A fazenda experimental nossa ali é uma gestão. O professor chegava e passava, ó, coordena isso daqui para mim, que eu só quero o resultado. Na hora que eu chegar e perguntar, eu quero que você saiba. Então, qual o momento de fazer uma aplicação correta? Como qual calibrar período, o equipamento. Como calibrar o equipamento, a instalação de uma irrigação, quantos minutos, quantas horas vão ficar ligadas, fazer o manejo de uma área para outra. Então, por mais que pequeno, isso aí te dá uma visão lá na frente de planejamento, você entendeu? Então a parte de operação dos maquinários também, ninguém sabe tudo, aprendi muitas coisas, a gente sempre buscou fazer cursos também, para tá aprendendo. Algum detalhe que você acha que você faz certo, você não faz. Então, quebrar a cara também, muitas vezes, professor, vou fazer tal coisa, vai dar errado, mas vai lá e faz pra você aprender. E era desse jeito que funcionava. Quebrando, ali dentro foi esse aprendizado para poder errar e corrigir o erro. A gente aprende muito errando, né? Exato, porque agora no vamos ver, você tem que evitar errar, porque o negócio pega pro seu lado, né? E essa parte do sábado e do domingo, acho que como filho de produtor, isso já não tinha muito, né? A gente sempre estava trabalhando todos os dias, né? Mas quando você... eventos climáticos aí que nas últimas semanas aí foram fortes, as chuvas no último final de semana falando agora... Então, do sábado para o domingo foi uma precipitação muito rápida, né? Então, na cidade ali, teve pontos que registraram 120, 140 milímetros dentro de horas ali. Então, não tem como infiltrar essa água no solo e acaba dando alguns problemas aí. Então, uma curva de nível, um terraço que era para segurar aquela água não consegue. Dentro da cidade mesmo, a drenagem não é suficiente. Então, a gente tem que socorrer. Então, isso todo interligado às secretarias do município, mas mais a parte da agricultura dos produtores. Cara, tá saindo, vamos pensar em frango, tá saindo o meu frango aqui, a empresa não consegue acessar meu aviário. Vem me dar um socorro aqui, a gente tá trabalhando. Parcerias com outros municípios vizinhos também, tem essa conversação, me ajuda nisso que eu te ajudo naquilo, vamos trabalhando. Então você tem que ter, a articulação é essencial em todos os níveis. E tem a questão das estradas rurais também, né? Tem bastante coisa para fazer lá. Tem bastante coisa, nós temos aproximadamente um pouco menos de 200 quilômetros de estradas rurais dentro do município. Então, a conservação é muito complicada, a liberação de cascalho hoje para o município estar utilizando também é complicado. Esse é um problema bem sério que eu vou enfrentar, estou enfrentando. Estamos tentando fazer as manutenções corretas. A parte de microbacia que se iniciou lá nos anos 80, a gente está tentando mantê-las ainda, porque muitas propriedades, muitos produtores vão deixando de lado isso daí. Então, você tem que seguir para você ter uma boa drenagem de água, né? E evitar problemas, catástrofes aí que o clima hoje cada vez mais vem trazendo, né? É mais exigente. Mais exigente. Então, são coisas mais acentuadas. Então, ou é calor demais, ou é chuva demais, ou é frio demais. Não é nada moderado. Então, a gente tem que já estar tentando se prever para isso, né? Então, o prefeito de Mandaguaçu é dentista? Ele é dentista. Como que é o nome dele mesmo? José Roberto Mendes, famoso Beto Dentista. Né? Beto Dentista. O nome já é Beto Dentista. É o Beto Dentista, né? Tá. Ele é o prefeito, o João do Alto é o vice. Então, é uma gestão que está tendo uma visão de lá na frente, né? Macro. Uma visão ampliada, não pensando no agora. Você tem que pensar, executar o agora, mas pensando num planejamento, num processo, porque o município cresceu. E ele tem essa visão da agricultura. Tem essa visão da bem agricultura, forte. Tanto que foi criada a Secretaria de Agricultura, né? Para estar dando esse atendimento, porque hoje você conseguir recursos, você tem que ter uma secretaria ativa ali para você buscar equipamentos. O governo do estado mesmo, para todos os municípios, hoje foi liberado 3 milhões e 700 de maquinário para estar atuando nessa parte de estradas rurais mesmo. É bem aí. É bem aí que o negócio pega. Então, esses equipamentos já chegaram? Não, a gente está fazendo todo o trâmite de documentação, junto também com os parceiros da SEAB e o IDR Paraná também, para estar executando o serviço e adquirindo esses equipamentos aí na sequência. Muito provável até o final do ano, início do próximo ano, já vai para estar com os equipamentos já aí. Vai ajudar. Agora a pergunta que não quer calar. Você é um jovem, é nítido, né? A própria fisionomia já demonstra... Que bom. Não, eu diria assim, a gente olha para ele e fala, é um gurizão, né? É um gurizão, um garotão. Você sofre alguma discriminação por causa disso? Como que funciona? Cara, você tem que ter aquele jogo de cintura, né? Você chegar e falar,
que é você? Um agrônomo, um moleque, o que você sabe, cara? Só que você tem que mostrar ali que engolir seco e mostrar que, não, ó, vamos fazer disso, ó, isso aqui tá errado. Ah, mas eu tô certo. Então me mostra que dá certo, você entendeu? Tem esses embates aí. Sim. É normal, né? É normal. Tanto na atividade da agricultura. Em todas as atividades. Porque daí quando você chega e fala, né, lá na sua família, ó, vamos mexer tal coisa. Não, aqui sempre nós fizemos diferente. Tem? Eu tinha meu finado avô, que foi uma inspiração para mim também estar nesse meio. Era desse jeito, eu lembro que a gente pega para relembrar o que acontecia. Então, eram coisas que você veja hoje e fala, nossa senhora, cara, isso tá tudo errado. E se fosse para mudar, eu tenho certeza que teria esse embate ali. Teria uma e reação todas as famílias contrária. têm isso, todos os Isso lugares normal, têm né? isso. É normal, não só na agricultura, né? É a mesma coisa, a gente vai num médico, tem medo. Um médico novo lá, você fala, rapaz do céu, mas o cara tá estudado, o cara tem a dedicação, Mas a tá própria formado. técnica de fazer tratamento mudou, Sim, né? com certeza. Então, eu É acho... só exemplo, né? Não, e assim, eu estou falando, não é nem só a questão da agricultura, né? Geral. Você vê que a climática, o estudo do solo hoje é outro. Enfim, porque antes não tinha, né? Nós temos falado bastante aqui sobre análise de solo. Eu fico imaginando alguns anos atrás como é que não era difícil fazer isso, né? Até fazia. Mas era mais complicado. A própria coleta hoje está muito fácil, né? Era mais difícil mesmo, Arnei? Ou não? Ou eu estou errado? Era mais caro? Hoje tem mais escala? Eu acho que... Vamos pular essa parte. Essa parte. Mas que não tem dúvida nenhuma, né, da mudança em relação à tecnologia no campo e também do conhecimento das técnicas e uma coisa importante, isso que está valendo hoje tem que continuar estudando muito pelas mudanças climáticas. Exato. Que é um outro desafio permanente, né, professor? Isso aí a gente já vem repetindo aqui no pod, comentando, eu não acredito que num curto prazo de tempo vai mudar isso daí. Isso aí eu acho que continua e é uma tendência mais forte ainda, né? A gente tem acompanhado o noticiário. Esse ano está um ano aí, a gente nem entrou no inverno, a gente já está na segunda onda fria. Chuvas atípicas, vamos dizer assim, que nem está sendo registrado que vai acontecer do nada, no caso do final de semana que aconteceu, não só lá em Mandaguaçu, mas aqui em Maringá, alguns pontos chegou a passar dos 100 milímetros também. Então a tendência é o mundo olhar um pouco mais para a condição climática. Agora, de novo, sabe-se da preocupação, sabe-se do que está acontecendo. E o movimento para mudar isso? Essa que é a grande pergunta que eu acho que cabe a todos nós. Não é uma classe A ou B, é a todas. Todas as classes. O que a gente está contribuindo para mudar isso daí? Para reverter esse cenário. Então tem vários trabalhos aí belíssimos que vêm sendo feitos pela agricultura, inclusive, pelo IDR, o projeto de nascentes, recuperação de nascentes, os municípios, Secretaria de Agricultura, as universidades trabalhando em prol aí de recuperação de áreas degradadas, fundo de vales, matas ciliares, mas só isso não basta. Tem mais coisa que pode ser feita. A população, no geral, tem que se conscientizar, né? Muito se critica o agronegócio, o campo, mas hoje quem mais preserva é o campo. A gente tem leis para isso, né? Preservação de matas ciliares, recuperação de nascentes. Isso é muito trabalhado nos órgãos federais, nacionais e estaduais. Agora, o produtor também já entendeu, né? Com certeza. Se ele não cuidar, ele não vai produzir. Não vai produzir. Né? Então, os efeitos climáticos, aí entra naquilo que a gente estava falando, da saída do pessoal do campo e vindo para a cidade, né? Então, a gente tem um acúmulo maior de pessoas dentro do centro. As cidades vão crescendo, vão ter que aumentando. Então, vai tendo que se tirar mais árvores, digamos assim, áreas que talvez estariam preservadas ali para construção de casas. Então isso é um ponto que tem que ser relevante. Mas o professor Arnei bem pontuou, então sempre teve um trabalho aí bacana por parte dos municípios, por parte dos pesquisadores, do IDR, IAT, SEAB, órgãos afins aí, nessa parte de conservação e preservação, até hoje.
Então, a gente tem esse trabalho dentro do município também, preservação de nascentes, recuperação em parceria com a própria instituição, já fizemos algumas esse ano, né, voltada para essa área. Então, se todo mundo fizer o seu papel, isso eu acredito que a gente ainda consiga reverter, mas a gente está em cima do muro, né? Se começar agora dá tempo, senão não tem mais como. Já tem estudos que falam que nós ultrapassamos o limite da volta. Infelizmente, são estudos científicos seríssimos, né? Mas vamos torcer para que seja possível alguma coisa, pelo menos, né? Mas os novos tempos são desafiadores. A conscientização da população é a maior parte, né, do pessoal que está na cidade. Cada um cuidar do seu lixo, cuidar do seu quintal, para evitar problemas sérios aí que a gente enfrenta no município. Tem muita gente, tem muita coisa para fazer, né? A própria logística reversa, número 1. Número 2, quanta coisa feita para ser jogada fora, né? Então, você vai, por exemplo, no supermercado, quando você chega em casa, você descarta uma quantidade enorme de materiais, simplesmente que eles já chegam para ser descartados. Quer dizer, honestamente, não faz sentido, mas eu não vejo um movimento da indústria no sentido de caminhar para essa sustentabilidade. É claro que eu acho que quem for pioneiro vai ganhar muito. Sim. Porque quando oferecer, por exemplo, vamos lá, uma pasta de dente, o que aquela caixinha tem que ter? Fala para mim. Quer dizer, nós estamos usando um tipo de embalagem de pasta dental que foi criada no século, sei lá, passado, no século XIX, entendeu? Né? Pelo Colgate lá nos Estados Unidos, e aquilo ficou. Então, claro, saiu do alumínio, veio para o plástico e tal, mas continua a mesma ideia. Será que não é possível melhorar? Mas isso é uma coisa, né? Você pega muitas embalagens absurdas. Então, mas isso é uma mudança. Nós estamos aqui em Maringá, né? Essa é uma mudança que tem que acontecer no planeta, né? Nas grandes capitais, nas grandes indústrias. Mas é bom a gente falar sobre isso. Gabriel, te agradecer muito por essa oportunidade de conversar com você, falando dos desafios, né, da agricultura, os desafios de um jovem na agricultura e um jovem secretário municipal de agricultura. Muito obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço, Diniz, novamente, ao senhor, professor Arnei, pelo encontro, pelo convite. Para mim é uma satisfação. Quero dizer que, da mesma forma, estou de portas abertas para atendê-los em qualquer ocasião, em qualquer pedido. O professor Arnei tem acesso direto comigo. Da mesma forma, abri isso ao senhor. O município também está à disposição para a gente trabalhar tudo que for possível para atender melhor a população. Nós aqui também, né? No portal hojemaringá.com.br, à disposição de vocês todo o tempo para receber informações, para publicar e informar a população, e aqui no Planeta Agro também, né? Professor, muito obrigado. Mais uma excelente pauta hoje. O Gabriel mostrou aqui todo o preparo dele, né? A gente agradece mais uma vez, Diniz, a todos que nos assistem, nos ouvem, e parabenizar o Gabriel pelo trabalho, não porque ele está aqui à nossa frente, mas é um trabalho bastante dinâmico, árduo e que requer muita responsabilidade. Então o município está na mão de um jovem que se dedica, sempre se dedicou na época da faculdade, eu tenho certeza que vai ser sucesso sempre. Então, parabenizar, Gabriel. E obrigado que você atendeu a nós aqui. Obrigado, Gabriel. Obrigado, professor. E a vocês que estão nos acompanhando. Desejamos aí que tudo dê certo para vocês. Até a próxima sexta-feira, quando nós teremos mais um episódio do Planeta Agro. Muito obrigado.